conteúdo que nós estudamos até a aula passada, né, nós vimos todos os elementos básicos de programação, de linguagem de programação, né? Bom, nessa aula, o que nós vamos estudar? Então, nessas aulas a gente vai tentar colocar em prática, né, todos esses elementos básicos para a programação na solução de um problema, né, de dois problemas específicos, né, que é o problema de pesquisa e o problema de ordenação. Então, por que estudar algoritmo de pesquisa e ordenação? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Basicamente porque eles são utilizados, né, nos sistemas de programação desde a origem da computação. Então, muitas das tarefas, inclusive que nós já resolvemos, né, ao longo das aulas anteriores, elas envolviam algum algoritmo, né, ou algum problema de pesquisa ou algoritmo de ordenação. Então, tinha várias situações, né, que pedia, né, encontre um determinado elemento de um determinado conjunto, ou coloque em ordem crescente. Então, esses dois algoritmos, né, essas duas tarefas, tarefa de pesquisa e ordenação, elas são típicas, né, na programação, e elas estão, né, embutidas numa ampla série de problemas, né, que vocês podem se deparar. Existem vários algoritmos de estruturas de dados que vocês podem usar para resolver, né, o problema de pesquisa e ordenação. Então, tem vários que vocês podem se utilizar. Aqui nós vamos ver simplesmente um subconjunto pequeno, né, mas fiquem abertos aí vários outros que eu vou listar, que quem tiver curiosidade pode ir atrás e estudar um pouco mais, querer conhecer um pouco mais, mas tem várias estratégias, certo? Bom, no escopo, né, dessa aula, né, a gente vai definir, né, alguma notação básica para você que vai alinhar os nossos algoritmos. Então, o primeiro ponto os algoritmos eles vão trabalhar sobre um conjunto de registros. Então, lembra que um registro é uma variável heterogênea, e eu posso ter o que? Um conjunto de registros. Então, é uma variável composta homogênea, que é um conjunto que representa um vetor, né, de estruturas e dados do tipo registro que contém campos de informação. No nosso caso, esse conjunto de registros é tratado como se fosse um vetor, né? Então, um vetor é uma estrutura unidimensional, uma variável composta homogênea unidimensional com vários registros. Cada registro ele possui um campo-chave, e esse campo-chave é usado para controlar o processo de pesquisa e ordenação. Então, quando se fala em pesquisar ou ordenar, você tem que ter algo que vai nortear, né, vai controlar o processo de pesquisa. Então, eu vou pesquisar por alguma coisa, eu vou ordenar em relação a um determinado tipo de informação. Note que podem existir outros componentes no registro. Então, imagina o registro como se fosse uma ficha de cadastro, certo? Que tem vários componentes, vários campos, por exemplo, nome, CPF, RG, e vários outros campos. Um desses campos é um campo que a gente chama de chave, que ele é o campo que vai ser utilizado para conduzir o processo de pesquisa ou ordenação. Então, tem um exemplo aqui, né, de uma estrutura de registro que eu vou considerar, né, para o escopo da aula, que segue a seguinte definição, né? Então, ele é um registro, certo? Temos um registro aqui. Então, um tipo estrutura, lembra que é um registro que eu chamei de t-item, então o nome desse registro é t-item. Ele tem, né, um campo, né? Um dos campos dele é um campo que eu chamei de chave, e esse chave é do tipo t-chave, certo? E o que é o tipo t-chave? Nesse escopo aqui, eu chamei esse tipo t-chave de uma variável do tipo inteiro, certo? Poderia ser de vários outros tipos quaisquer. Existe alguma exigência sobre esse campo t-chave? Não, a única exigência é que ela tenha uma regra de ordenação bem definida, certo? Então, preciso ter um campo chave que permita conduzir o processo de ordenação, ou seja, que eu consiga distinguir quem deve vir antes, quem deve vir depois num processo de ordenação, certo? Por aqui, por simplicidade, eu utilizei uma informação do tipo inteiro. Poderia ser uma informação do tipo real, poderia ser uma informação de caractere, por exemplo, se eu quiser fazer uma ordenação lexicográfica, poderia ser uma estrutura de dados que vocês criassem, poderia ser qualquer tipo, desde que vocês tenham, né, uma definição muito clara sobre como fazer o processo de ordenação. Bom, então primeiro a gente vamos estudar, né, os métodos de pesquisa, em seguida a gente vai ver o método de ordenação. Então, antes de nós partirmos, né, para
para estudo dos métodos, é interessante a gente saber qual que é o objetivo de se realizar a pesquisa. Então, para que serve a pesquisa? Então, o objetivo da pesquisa é localizar em um conjunto de objetos, certo? Mas tem um conjunto de informações, eu coloquei aqui como objetos, então pode ser registro, pode ser inteiro, pode ser real, pode ser qualquer tipo de informação, certo? Em que cada objeto ele é identificado por uma chave, então o objeto tem um campo-chave, né? Tem uma chave, não precisa ser um campo de um registro, o nosso escopo é um campo de registro, e que o objeto corresponde a uma chave específica, certo? Então, note que o resultado da pesquisa pode ser dois. Você pode fazer uma pesquisa com sucesso, e nesse caso, o objeto que você está interessado em encontrar, ele é encontrado no seu conjunto, você acha ele no seu conjunto, ou uma pesquisa sem sucesso, onde aquele objeto que você está interessado em procurar, ele não é encontrado no seu conjunto. Então, os métodos de pesquisa, eles levam em conta tanto esse objetivo, né, que norteia também, né, os resultados possíveis. Então, todo método de pesquisa, ele tem que ter como prever quando eu vou estar ocorrendo, né, uma pesquisa com sucesso e quando que vai ocorrer uma pesquisa sem sucesso. Tem diversos métodos de pesquisa, certo? Alguns listados aqui nesse slide, que é a pesquisa sequencial, pesquisa binária, árvores de pesquisa, transformação de chaves, né, ou hashing, e vários outros que eu poderia listar aqui. Nós, né, no escopo dessa aula, nós vamos estudar os dois primeiros, que são os dois mais simples, né, os mais típicos, largamente utilizados em vários cenários, né, certo? São mais simples aqui, que é a pesquisa sequencial e a pesquisa binária. Então, o primeiro método que nós vamos estudar, que é a pesquisa sequencial, trata-se do método de pesquisa mais simples que existe, certo? É bem simples mesmo. Qual que é a ideia do método? A partir do primeiro registro, pesquise sequencialmente até encontrar a chave procurada. Então, pare, certo? Então, a ideia básica é o quê? Você olhar elemento a elemento de um conjunto de elementos, até você encontrar aquele elemento que você está procurando. Se você encontrar, você para. Se você não encontrar, você vai olhar todos eles, vai chegar no final e vai concluir, ó, não encontrei, ou seja, pesquisa sem sucesso. Então, a grosso modo, né, como que seria, né, passo a passo a execução do método de pesquisa sequencial? Então, imagina que você tem aqui um elemento X, que eu chamei aqui, ó, que ele indica quem que é a chave de pesquisa que você está interessado em pesquisar, certo? Imagina que você tem aqui destacado em amarelo um conjunto, né, de N elementos, né, que são elementos, nesse caso, elementos inteiros, que contêm as informações onde você quer realizar o seu processo de pesquisa. Então, como que se ocorre a pesquisa sequencial? Então, o primeiro passo consiste em você inicializar, né, um índice I no primeiro elemento do seu conjunto, certo? E você, uma vez inicializado esse índice no primeiro elemento do seu conjunto, você vai pesquisar elemento a elemento, certo? Avaliando se o elemento que você está interessado está na 10ª posição. Ou seja, começando, né, no índice na primeira posição, você vai começar a verificar a seguinte condição. O elemento na 10ª posição é igual ao elemento que eu estou interessado em pesquisar? Ou seja, 25 é igual a 99? Não. Então, se a resposta é não, né, se a resposta for falsa, você vai passar para o próximo elemento. Então, você vai incrementar, né, o índice I, e isso vai te fazer avaliar, né, o próximo elemento. Isso significa que o elemento anterior já foi avaliado, e dentro do elemento anterior não foi encontrada a informação que eu estou interessado em pesquisar, e vou olhar para o elemento seguinte, certo? Então, analisando agora o elemento seguinte, o segundo elemento, né, do conjunto, eu vou fazer, né, testar a mesma condição. O elemento da 10ª posição, que tem valor 40, ele é igual ao elemento X, que tem valor 99? Não. Então, eu passo para o próximo elemento, certo? Então, o próximo elemento da 10ª posição tem valor 55, é igual ao elemento X, que contém a chave de pesquisa que eu estou interessado em pesquisar, 99? Não. Então, passo para o próximo elemento. E continuo dessa forma, certo? Então, vou continuar avaliando elemento a elemento, até que o quê?
até que ou eu depare com o elemento que eu encontre, né, o elemento que eu estou interessado em pesquisar. Então, por exemplo, atingir, né, a iésima posição agora, né, nesse elemento do conjunto que tem valor 99. Eu vou comparar. O elemento da iésima posição que tem valor 99 é igual ao elemento da chave de pesquisa que tem valor 99? Então, como a resposta é sim, é falso, verdadeira, então o que eu tenho é o quê? Eu tenho uma pesquisa com sucesso, e nesse caso eu vou retornar, né, esse índice I para indicar qual é a posição onde eu encontrei o elemento que eu estou interessado em pesquisar. Então o algoritmo ele é bem simples, né? Vocês conseguem pensar, né, numa estrutura que eu utilizaria, né, para poder iterar elemento a elemento? Bom, então lembra que nós temos aqui um conjunto, né, um conjunto homogêneo, que é um vetor. Para nós iterarmos sobre um vetor, nós utilizamos o quê? Normalmente uma estrutura de repetição por contagem. Então, é exatamente isso que nós faremos, né? Utilizaremos uma estrutura de repetição por contagem, começando nossa variável de controle, né, que é o índice I, na primeira posição do conjunto, analisando, né, elemento a elemento, até o enésimo elemento, que é o último, né, elemento do conjunto, avaliando a seguinte condição: o elemento na iésima posição, ou seja, o iésimo elemento do vetor, ele é igual à chave de pesquisa? Se a resposta for verdadeira, então você pode parar, né, de iterar e pode finalizar o processo e retornar, então, o índice I, indicando que o elemento foi encontrado naquela posição. Caso contrário, o que acontece? Você vai chegar até o final do conjunto, né? E chegando até o final do conjunto, se você não encontrou o elemento que você estava pesquisando, então indica que você tem uma pesquisa sem sucesso. Então, tenho aqui, né, o algoritmo, né, na linguagem C, que faz exatamente esse processo. Então, o que eu tenho? Então, o meu algoritmo de pesquisa, ele recebe, né, um conjunto de elementos do tipo item qualquer, né? Aqui eu tenho um parâmetro n, que indica o tamanho desse conjunto. Então, lembra que quando eu trabalho com vetores, eu posso definir um tamanho máximo para aquele vetor, mas não necessariamente eu preciso utilizar todos os elementos. Então, aqui eu defini que eu tenho um vetor, né, com um tamanho máximo qualquer, dos quais eu vou utilizar somente uma porção, um subconjunto N de elementos. E indiquei aqui um elemento chave C, que indica que é a chave de pesquisa que eu estou interessado em pesquisar. Então, o algoritmo, né, segue exatamente, né, uma varredura desse vetor. Então, para varrer o vetor, a gente usa uma estrutura de repetição por contagem. Então, começo, né, meu índice I na primeira posição do vetor, né, enquanto não chegar na última, eu vou fazer um passo de 1. E o que eu vou avaliar? Vou avaliar a seguinte condição: o elemento, a chave, né, do elemento da iésima posição é exatamente igual à chave de pesquisa? Se a resposta for verdadeira, então eu retorno, né, o índice I, que indica a posição onde está o elemento que eu estou interessado em pesquisar. Então, lembra quando eu encontro, né, o return, ele já finaliza e retorna, né, da minha função. Então, eu tenho aqui um módulo que é uma função, pois ela retorna um valor. O valor retornado é um valor inteiro, que indica um índice do vetor. Quando eu encontro o comando return, ele retorna e finaliza aquele módulo, né? Então, se eu encontrar o elemento pesquisado, eu vou finalizar aquele módulo e retornar, então, como valor, um índice I, que é o índice onde se encontra o elemento que eu estou pesquisando. Do contrário, se eu iterar completamente, né, esse laço de repetição e não encontrar, né, e a condição sempre for falsa, ou seja, eu não vou encontrar o elemento que eu estou interessado em pesquisar, então eu vou retornar aqui no final -1, ou seja, quando eu retornar -1 é um índice inválido para um vetor. Então, se eu tenho um vetor, o índice do vetor vai de 0 até o tamanho do vetor, né? -1 é um índice inválido. O índice inválido do vetor indica que eu tenho o caso de uma pesquisa sem sucesso, enquanto que um índice válido indica que eu tenho um caso de uma pesquisa com sucesso. Note que nesse caso que nós trabalhamos na pesquisa sequencial, os dados, eles podem estar o quê? As chaves, elas podem estar numa ordem qualquer, certo? Se nós tivermos as chaves ordenadas no vetor, nós podemos tirar proveito do fato de estar ordenado e acelerar o processo de busca, ou seja, fazer um processo de pesquisa mais eficiente. Como? Utilizando uma pesquisa binária.
Então, uma analogia simples, né, é quando você considera, por exemplo, um dicionário. Quem já pesquisou, né, alguma palavra, alguma definição no dicionário impresso, sabe que o quê? Normalmente o processo que a gente usa, né, no dia a dia, né, para fazer a pesquisa no dicionário impresso é como? Nós abrimos o dicionário numa determinada posição qualquer, olhamos, bom, eu estou interessado em pesquisar uma palavra que começa com a letra C. Se no ponto que eu abri eu estou na letra M, por exemplo, eu não vou olhar as letras, né, que vêm, as páginas, correspondentes às letras que vêm após o M. Ou seja, como eu sei que o dicionário ele está ordenado em ordem alfabética, eu vou me concentrar o quê? Naquele calhamaço de folhas, né, que está antes da letra M. Então eu vou pegar um pouquinho e vou voltar algumas folhas para trás, né, na esperança que eu caia mais próximo, né, da letra, por exemplo, C, se eu estiver interessado em buscar uma palavra que começa com a letra C, certo? E nem nisso eu posso o quê? Eu posso tanto passar um pouquinho, né, e ter que avançar, ou ainda ter que voltar um pouquinho mais para trás, certo? Mas geralmente o processo que a gente faz, a gente abre mais ou menos na metade, ou mais ou menos na posição onde a gente acha que vai estar a letra que nós estamos interessados em pesquisar. Então, se eu estou interessado em pesquisar a letra Z, eu já vou lá direto para o final, né? Mas eu não sei aonde vai abrir na hora que eu abro o dicionário. Então, eu caio numa posição, uma vez que eu caio numa posição, como eu tenho conhecimento da letra que eu estou interessado, se ela vier após a posição que eu caí, eu vou avançar algumas páginas à frente. Se ela vier uma posição antes da letra que eu caí, na página que eu caí, eu vou voltar umas páginas para trás. A ideia da pesquisa binária é mais ou menos parecida, é mais ou menos a mesma motivação. Então, imagina que eu tenho, então, um conjunto de dados, o conjunto vetor em ordenados, certo? Então, os registros estão ordenados pela chave, e eu quero buscar, né, pesquisar uma chave específica nesse conjunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a chave com o registro que está na posição do meio do vetor. Então, eu vou pegar, eu vou exatamente na posição do meio do vetor e vou olhar aquele registro do meio do vetor, qual que é a chave dele. E vou comparar. Bom, se eu comparar a chave de pesquisa com a chave do registro do meio, quais opções eu tenho? Então, eu tenho que a chave de pesquisa ela pode ser menor do que a chave que está no meio, pode ser maior do que a chave do registro que está no meio, ou exatamente igual. Então, eu tenho 3 opções, certo? De resposta possível quando eu comparo a chave de pesquisa com a chave do registro que está no meio, certo? Então, se a chave de pesquisa for menor do que a chave do registro que está no meio, acontece o seguinte, acontece que o registro que eu estou procurando, ele não vai estar na segunda metade do vetor. Então, se ele não tem nenhuma chance de ele estar na segunda metade, eu vou descartar essa segunda metade, eu vou continuar o processo de pesquisa exatamente na primeira metade do vetor. É mais ou menos o que a gente faz no dicionário quando a gente pega e volta algumas páginas, olha umas páginas para trás, certo? De modo similar, se a chave de pesquisa for maior que o registro que está na posição do meio, então aquilo que eu estou interessado em procurar, ele está na segunda metade. Então, se ele está na segunda metade, não há nenhuma necessidade de eu olhar para a primeira metade. Eu posso simplesmente descartar aquela primeira metade e me concentrar na segunda metade do meu vetor, que é onde está a informação que eu estou interessado. Então, lá no dicionário, se vocês pensarem, né, é como se eu avançasse, né, algumas páginas à frente para tentar encontrar aquilo que eu estou interessado. E se for igual, né, então se eu comparar a chave de pesquisa com a chave do registro do meio e eles forem exatamente iguais, aí eu já tenho uma pesquisa com sucesso, né, eu já encontrei a informação que eu estava interessado em procurar, ok? Vou repetir o quê? Então, se eu sei que não está na primeira metade ou na segunda metade, note que eu pesquisar num vetor completo ou pesquisar em uma metade do vetor, seja ela a primeira ou a segunda, ambos são problemas parecidos. O problema de pesquisar em um vetor completo, ele é tão difícil quanto pesquisar na metade do vetor, certo? A única diferença é que eu tenho menos elementos para serem analisados. Mas sobre a ótica de processo que eu devo fazer para fazer a pesquisa, eles são exatamente análogos, certo? Então, o que eu vou fazer? Como eles são análogos, eu vou repetir o mesmo processo. Então, eu vou repetir novamente o mesmo processo para a primeira ou a segunda metade, até que eu encontre
a chave de pesquisa, ou até que não sobre mais elementos para serem analisados. E nesse caso, eu cheguei numa pesquisa sem sucesso, certo? Então, o que eu quero dizer quando eu falo que o problema de pesquisar no todo ele é igual, né, o análogo de pesquisar em uma primeira ou segunda metade? Hein? Eu tenho um processo aí que ele remete, né, à ideia de um processo recursivo, certo? Então, vamos ver, né, como seria, né, a execução de uma pesquisa binária. Então, considere que eu tenho minha chave de pesquisa, X, com o mesmo valor aqui, 99, e tem o mesmo conjunto de elementos que nós vimos na pesquisa sequencial, porém agora esse conjunto está ordenado em ordem crescente, ok? Bom, então como seria a pesquisa binária? Então nós vamos, né, substituir, né, os índices do vetor. Então o índice do vetor, ele tem o índice 1, que indica o primeiro elemento do vetor, e o n, que indica, né, o último elemento do vetor. Então nós vamos usar variáveis, certo? Esquerda e direita, que são variáveis que vão ser utilizadas para controlar para mim qual que é o pedaço do meu vetor que eu estou analisando em cada momento. Então, pensa lá no dicionário, quando a gente pega e abre numa determinada posição, se a gente vai voltar um pouquinho para trás ou vai avançar um pouquinho para frente, significa que aquelas páginas que a gente que não nos interessam, nós descartamos elas. Como que nós vamos descartar páginas, né, aqui no escopo do nosso vetor? Simplesmente usando índices esquerda e direita, que indica quem que é o primeiro elemento do meu conjunto que eu estou interessado em olhar neste exato momento, e o direita que indica o último elemento que eu estou interessado em analisar neste exato momento. Então, inicialmente, todos os elementos do vetor são elementos que eu quero analisar, certo? Então, eu vou começar o índice esquerda como sendo o primeiro elemento do meu vetor, do meu conjunto, e o direita como sendo o enésimo, o último elemento do meu conjunto. Bom, eu vou calcular, né, a partir dos índices esquerda e direita, quem é a posição do meio, certo? Então, como que eu calculo a posição do meio? Basicamente, eu somo, né, esquerda mais direita e divido por 2. A soma de esquerda mais direita dividido por 2 vai dar exatamente para mim quem que é o índice dessa posição do meio. Calculado o índice dessa posição do meio, eu vou analisar o registro, né, que está nessa posição do meio. Então, nessa posição do meio, vou verificar, vou comparar. Bom, a chave de pesquisa, que é o 99, ele é menor do que a chave que se encontra no meio? Não, né? Então, 99 é maior do que o 40, que é a chave que se encontra no meio. Isso implica o quê? Que toda essa primeira metade aqui, ó, contém elementos que não são interessantes para mim e para minha pesquisa, certo? Bom, eu vou continuar comparando, né? Porque o que eu sei até agora é que o meu 99 não está na primeira metade. Então, eu vou comparar. O elemento que está 99, ele é maior do que o elemento que está no meio, que é 40? É. Bom, se ele é maior, agora sim eu tenho a certeza que o elemento que eu estou procurando, ele está na segunda metade. Então, se ele está na segunda metade, eu posso descartar todos esses elementos que estão na primeira metade. Então, como que eu posso repetir o processo, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou ajustar, né, esse índice esquerda, indicando agora que o primeiro elemento do meu conjunto é aquele que está na posição meio mais 1, certo? Então, a posição meio mais 1 é esse que está no 44, eu vou andar com esse índice esquerda, né, de modo que ele vai apontar agora para a posição meio mais 1. E com isso, eu vou repetir o mesmo processo. Como que eu posso repetir o mesmo processo? Recursivamente, certo? Então, imagina que se eu tenho um método recursivo, e nesse método recursivo eu recebo como parâmetros o meu vetor, certo? O meu índice esquerda, que indica a primeira posição do vetor, meu índice direita, que indica a última posição do vetor, e a minha chave de pesquisa X. Então, recursivamente, eu posso, então, chamar o mesmo método, apenas alterando, né, esses índices esquerda e direita. Nesse caso, como a chave de pesquisa é maior do que a chave do meio, eu vou andar com o índice esquerda, né? Então, na chamada recursiva, o parâmetro correspondente ao índice esquerda, eu vou indicar que ele vai
ter agora, né, o valor equivalente a meio mais 1, certo? E, recursivamente, eu vou repetir o processo. Então, né, note que se eu tenho um processo que é recursivo, nós precisamos ter aqueles dois componentes básicos, né? Quando que o critério de parada e como que eu faço a decomposição recursiva. Bom, qual que seria o critério de parada? Então, quando que eu vou parar? Então, eu paro no caso mais simples. Qual que seria o caso mais simples de uma pesquisa de um elemento de um conjunto? Seria pesquisar em um conjunto vazio. Então, o que seria um conjunto vazio? Um conjunto vazio seria um conjunto onde a quantidade de elementos fosse menor ou igual a zero, né? Certo? Bom, quantos elementos eu tenho de esquerda até direita? Então, de esquerda até direita, eu tenho uma quantidade de elementos que pertence, né, ao intervalo fechado em esquerda até direita. Certo? Bom, quantos elementos eu tenho no intervalo que vai de esquerda até direita? Eu tenho uma quantidade n que é igual a direita, que é o final, menos esquerda, mais 1. Certo? Se a quantidade de elementos for menor ou igual a zero, ou seja, se o número de elementos for menor ou igual a zero, implica que eu posso parar de executar. Não preciso fazer nenhuma execução, certo? Não preciso fazer nada, né? Pesquisar num conjunto vazio significa que é uma pesquisa sem sucesso, ou seja, o elemento que eu estou interessado em procurar não vai se encontrar no conjunto que é vazio. Isso implica o quê? Que direita menos esquerda mais 1 seja menor ou igual a zero, certo? Bom, direita menos esquerda mais 1 se implica o quê? Implica que direita é menor ou igual a esquerda menos 1. Ok? Bom, direita ser menor ou igual a esquerda menos 1, como direita e esquerda são números inteiros, certo? Isso daqui equivale a dizer o quê? Que direita é menor do que esquerda, certo? Então, se eu ignorar esse menos 1, eu posso tirar o sinal de igual, certo? Que tem o mesmo valor, né, lógico aqui, né, de comparar se direita é menor do que esquerda, ok? Então, se direita for menor do que esquerda, ou vice-versa, né, equivale a dizer que esquerda é maior do que direita, né? Então, se os índices de esquerda for maior do que direita, significa que eu tenho um conjunto vazio. Se eu tenho um conjunto vazio, caso de parada, né? Pesquisa sem sucesso. No caso de pesquisa sem sucesso, nós retornamos, né, no exemplo anterior, lá o valor menos 1, né? Indicando que não encontro o elemento que eu quero. Certo? Então, como que seria, então, o processo de pesquisa binária? Primeiro passo, então, né? Voltando um pouco, é eu substituir, né, quem é o primeiro índice, quem é o último índice, indicando que eles vão ser apontados por essas variáveis, né, esquerda e direita. Inicialmente, esquerda vale 1 e direita vale o último, que é enésimo. Primeira coisa que você tem que avaliar é verificar se esquerda é menor ou igual à direita, porque se esquerda for maior do que o direita, significa que eu tenho um caso, né, de parada, certo? Esquerda é menor ou igual à direita? Nesse caso é. Então, significa que eu tenho elementos. Se eu tenho elementos, eu calculo a posição do meio, que vai ser esquerda mais direita dividido por 2, comparo o elemento do meio com o elemento da chave, né, de pesquisa. O elemento do meio, ele é maior do que a chave de pesquisa? Não. Então, se ele não é maior, significa que o elemento que eu estou procurando não vai estar na primeira metade, certo? O elemento do meio, ele é menor do que a chave de pesquisa? Então significa que o elemento que eu estou procurando vai estar na segunda metade. Então, o que eu faço? Eu vou repetir o processo recursivamente, reduzindo o problema de encontrar o elemento, pesquisar no conjunto todo, para o problema de pesquisar no subconjunto que vai dos índices que começa do meio mais 1, certo? Até o final, que seria o mesmo direita. E vou repetir o mesmo processo. Esquerda é menor ou igual à direita? Sim. E se a resposta for verdadeira, eu não estou no caso de parada, né? Não estou naquele caso de parada.
Então, eu vou calcular a posição do meio, que vai ser 55, e vou comparar. Bom, o elemento que é a chave de pesquisa, que é 99, ele é menor do que a posição que está no meio? Não, ele é maior. Então, significa que todos os elementos da primeira metade podem ser descartados, certo? Bom, o elemento que da chave de pesquisa, que é 99, é maior do que o elemento que está no meio? Então significa o quê? Que o que eu estou procurando está na segunda metade. Com isso, eu vou reduzir o problema de pesquisar nessa metade aqui, né, para um problema de pesquisar na metade da metade, que vai da posição meio mais 1 até o direita, que é o final. E vou repetir o mesmo processo. Então, esquerda é menor ou igual a direita? Se é menor ou igual a direita, significa que eu tenho elementos para serem pesquisados. Nesse caso, calculo a posição do meio, né? Então, a posição do meio vai ser esquerda mais direita dividido por 2, que vai dar esse elemento 65, e vou comparar. Bom, a chave de pesquisa é menor do que a chave que está no meio? Não. Então, a primeira metade, que nesse caso não tem nada, né, vai ser descartada. A chave de pesquisa é maior do que o elemento que está no meio? Então eu vou repetir o processo, né, recursivamente agora, indo da posição meio mais 1, que é somente esse elemento 99, até a posição direita. Nesse caso, note que esquerda e direita são iguais. Se eles são iguais, eu tenho elementos para serem pesquisados. Então eu vou repetir recursivamente novamente, começando de novo, né, como se estivesse fazendo uma chamada recursiva. Esquerda é menor ou igual a direita? Então eu posso, não estou no meu caso de parada, eu posso executar o processo de avaliar o meu elemento do meu conjunto. Bom, vou calcular a posição do meio. A posição do meio, nesse caso, né, quando esquerda é igual a direita, vai ser o próprio elemento, né? Nesse caso, vai ser o último elemento. O elemento na posição X, na chave de pesquisa X, ele é menor do que o elemento que está no meio? Não. Chave de pesquisa X é maior do que o elemento que está na posição do meio? Não. Chave de pesquisa X, se ele não é menor e não é maior, só pode ser o quê? Igual, né? Então, se ele é igual, se ele não é menor nem maior, só pode ser igual. Se ele é igual, significa que eu tenho uma pesquisa com sucesso e eu vou retornar esse índice meio, indicando o índice aonde vai estar o elemento que eu estou interessado em procurar no meu conjunto. Então, eu tenho aqui, né, exatamente o meu algoritmo, certo? No meu caso, eu dividi em duas partes. Por que duas partes? São simplesmente para manter, né, parecido com o nosso algoritmo anterior, que eu chamei com o mesmo nome aqui de pesquisa. Ele recebia um conjunto, um vetor, né, de elementos com N elementos e a chave de pesquisa, certo? Só que note que na pesquisa binária eu preciso daqueles índices esquerda e direita. Certo? Então, para poder ter esses índices esquerda e direita, eu criei essa rotina aqui, né, esse módulo recursivo, onde, além do meu vetor, ao invés de eu passar a informação do N, que é o número de elementos, eu estou passando quem que é o índice esquerdo, ou seja, quem é o primeiro elemento. Então, lembra que da primeira vez, o primeiro elemento, ele é o 0, né, no caso da linguagem C, que é o primeiro elemento do conjunto, e quem que é o índice da direita, que é o último elemento, no caso da linguagem C, é o de posição N-1. E passo a chave de pesquisa. Então, simplesmente eu estou usando esse módulo aqui embaixo, né, como se fosse um gatilho, né, para executar e disparar esse que está aqui em cima. Simplesmente por causa dessa conversão de nomes aqui em relação a esses índices esquerda e direita. O esquerda indica o primeiro e o direita indica o último. Note que esquerda e direita são parâmetros que, ao longo das chamadas recursivas, eles estão pegando, né, os subconjuntos diferentes do meu vetor, certo? Então, dependendo de como eu faço a chamada recursiva, significa que eu estou avaliando um pedaço distinto do meu vetor. Então, a primeira coisa que eu faço é calculo a posição do meio, né, que é dado por esquerda mais direita dividido por 2, verifico se eu estou no caso de parada. Então, lembra, se eu tenho um método recursivo, tenho que avaliar se eu estou no caso de parada, né? Tem o caso de parada, condição de parada, decomposição recursiva. Condição de parada, esquerda maior do que direita. Se esquerda for maior do que direita, retorno -1, indicando pesquisa sem sucesso. O índice -1 é um índice que está fora dos índices do elemento vetor,
indica que não, um elemento inexistente, portanto, pesquisa sem sucesso. Do contrário, eu comparo, a chave de pesquisa é maior do que a chave do elemento que está no meio? Se a resposta for verdadeira, significa o quê? Que o elemento que eu estou procurando está na segunda metade. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva pedindo para continuar a minha pesquisa, né, no meu vetor, porém agora das posições meio mais 1 até a posição final, que é a direita. Bom, caso isso não seja verdadeiro, eu comparo. Bom, a chave de pesquisa é menor do que a chave do elemento que está no meio? Se a resposta for verdadeira, então eu vou descartar a segunda metade e vou conduzir o processo de pesquisa na primeira metade, ou seja, eu vou avaliar os elementos que estão na posição esquerda até meio menos 1, certo? Fazendo isso numa chamada recursiva. Se a resposta for falsa, significa que ele não é nem maior e nem menor. Se não é menor nem maior, só pode ser igual. Nesse caso, se ele for igual, eu retorno a informação do meio, que indica o índice aonde se encontra o elemento que eu estou interessado em pesquisar. Poderia reescrever essa estratégia de modo iterativo? Poderia. Então, como que seria, né, a pesquisa binária usando uma estratégia iterativa? Então, vamos voltar, né, aqui nas execuções. Então, utilizando os índices de esquerda e direita, note que o que muda ao longo das execuções é exatamente a definição, né, desses índices de quem é esquerda e de quem é direita. Então, de maneira iterativa, o que eu teria? Então, note que eu paro quando esquerda for maior do que direita. Ou seja, enquanto esquerda for menor ou igual à direita, eu calculo a posição do meio, avalio se a posição do meio é maior ou menor do que a chave de pesquisa, ou igual, certo? E dependendo se for maior ou menor, eu ando com esses índices do esquerda e direita. Então, como que seria numa versão iterativa? Seria de maneira similar, né? Então, inicialmente, eu receberia o meu conjunto, em que vai das posições 1, que é a primeira posição, até a enésima. Lembra que na linguagem C, isso é diferente, né? Na linguagem C, a primeira é a posição 0 e a última é n-1, certo? Eu iniciaria variáveis esquerda e direita, indicando a primeira e a última posição do meu conjunto. Então, a primeira aqui seria o 10, né? E o último seria o 99. E começaria a iterar, né, o seguinte laço repetitivo. Enquanto esquerda for menor ou igual à direita, significa que eu tenho um conjunto de elementos para ser avaliado, certo? Bom, enquanto esquerda for menor ou igual à direita, eu calculo a posição do meio, da mesma forma, esquerda mais direita dividido por 2, e avalio. Bom, a chave de pesquisa, ela é menor do que a chave que está na posição do meio? Nesse caso, a resposta é falsa, certo? Então, o que eu faço? Eu ando com esse índice esquerda, então eu tenho uma variável que indica a posição esquerda, eu vou ajustar, né, para essa variável, vou atribuir para ela o valor meio mais 1, ou seja, com isso eu vou estar andando essa variável índice esquerda, né, para a posição meio mais 1, descartando toda a primeira metade, certo? Com isso, eu voltaria novamente lá para o laço e ia testar de novo a minha condição. Enquanto esquerda for menor que direita, então esquerda é menor ou igual a direita? Então eu vou repetir o mesmo processo. Calculo a posição do meio, comparo a chave de pesquisa, né, com a chave que está no meio. 99, que é a chave de pesquisa, é menor do que o elemento que está na chave do meio? Não. Então, se não é, significa que aquilo que eu estou procurando vai estar na segunda metade. Então, simplesmente, eu ando, né, com a posição da esquerda uma posição à frente, certo? E vou repetir e iterar novamente o mesmo processo. Enquanto esquerda for menor do que direita, calculo a posição do meio, comparo. 99 é menor do que a posição do meio? Não. Então, eu vou andar com esse índice esquerda, atribuir para o índice esquerda a posição meio mais 1. Enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, mesma coisa, vou repetir o processo, calculo a posição do meio, verifico. 99 é menor do que a posição do meio? Não. 99 é maior do que a posição do meio? Não. Então, se não é menor nem maior, só pode ser igual,
e nesse caso ele vai ser uma pesquisa com sucesso e vai finalizar o processo. Eu tenho aqui exatamente como seria, né, o meu algoritmo numa versão iterativa. Então, o que eu tenho nesse algoritmo? Então, ao invés de eu ter aqueles parâmetros esquerda e direita, né, nós temos agora variáveis esquerda e direita. Lembra que um parâmetro é uma variável, a única diferença é que ele é definido lá no cabeçalho, né, da minha função, do meu módulo, né, e ele já é inicializado com o valor que é passado na chamada daquele módulo. Nesse caso, eu vou definir uma variável, declarar uma variável dentro do meu módulo chamado esquerda e direita, e vou inicializar elas com os valores 0 e n-1, correspondente à primeira e à última posição do meu conjunto. E vou iterar, né, aqui, nesse laço de repetição, enquanto esquerda for menor ou igual a direita, ou seja, enquanto houver elemento para ser avaliado no conjunto, eu vou avaliar esses elementos. Então, eu vou avaliar qual elemento? Calculo a posição do meio, verifico, né, se a chave de pesquisa é maior do que a chave do meio. Se for, então eu ando, né, com a posição esquerda para a posição meio mais 1. Caso contrário, se não é menor, avalio se é maior. Se for maior, eu ando com a posição direita para a posição meio menos 1. Se não é menor e não é maior, só pode ser igual. E nesse caso, eu retorno, né, o índice do meio, indicando pesquisa com sucesso, que o elemento que eu estou procurando está nessa posição apontada por esse índice chamado do meio. Se eu terminar de iterar esse laço de repetição aqui do enquanto, e eu não ter encontrado o elemento que eu estou procurando, o que vai acontecer? Uma hora o esquerda vai ser maior do que o direita, eu vou parar de executar essa repetição, eu vou chegar nessa instrução aqui embaixo, que basicamente vai retornar -1, indicando uma pesquisa sem sucesso. Então, o próximo, né, tarefa que nós vamos estudar aqui são em relação à ordenação. Bom, assim como nós fizemos na pesquisa, né, que é interessante a gente entender qual que é o objetivo, né, de se realizar um processo de ordenação. Então, qual que é o objetivo de se ordenar? Então, o processo de ordenar consiste em rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem ascendente ou decrescente, certo? Então, imagina que eu tenho um conjunto de objetos quaisquer, note que esses objetos que chamei aqui de objetos, então pode ser números inteiros, números reais, pode ser registros, pode ser qualquer tipo de informação. Eu quero colocá-los em uma ordem ou ascendente ou decrescente. Então, note que eu preciso ter uma regra de ordenação bem definida para eu poder fazer esse processo. Bom, para que serve, né, a ordenação? Uma motivação básica, né, um uso básico da ordenação é para facilitar o processo de recuperação de um elemento qualquer. Então, nós acabamos de estudar, né, sobre o método de pesquisa binária. Para executar o método de pesquisa binária, eu preciso ter um conjunto ordenado. Então, para eu ter um conjunto ordenado, eu preciso o quê? Saber como ordenar um conjunto de elementos. Então, note que se eu tenho um conjunto de ordenado, é muito mais fácil de eu encontrar uma informação depois em um conjunto que está ordenado do que encontrar uma informação num conjunto que não está ordenado. Basta você comparar, né, o processo de pesquisa sequencial com o processo de pesquisa binária. A pesquisa binária, ele é muito mais avançado e muito mais eficiente do que uma pesquisa sequencial. Já imaginaram se vocês tivessem que pesquisar num dicionário que não fosse ordenado em ordem alfabética? Já imaginaram vocês terem que folhear folha a folha do dicionário, palavra a palavra, até encontrar a palavra que vocês estão interessados? Seria muito difícil, né, fazer um processo desse. Isso é uma pesquisa sequencial, certo? E o que facilita o processo de pesquisa binária? O fato de estar ordenado. Então, o estar ordenado, uma motivação básica da ordenação é facilitar no processo de recuperação, porque é muito mais fácil você pesquisar algo num conjunto de dados ordenado do que num conjunto de dados desordenado, que não está ordenado. E existem vários métodos de ordenação, por exemplo, listados aqui. Então, ordenação por inserção, ou chamado insertion sort, ordenação por seleção, ou selection sort, ordenação da bolha, ou bubble sort, ordenação usando o heap, ou heap sort, ordenação por intercalação, merge sort, ordenação por partição, quick sort, e vários outros que vocês podem encontrar na literatura. Bom, no escopo dessa aula aqui, a gente vai se encontrar em um
que é um dos mais largamente utilizados, que é o chamado ordenação por partição, certo? Cada método tem a sua particularidade, certo? Que tem o seu modo de funcionamento, que tem a sua eficiência. No nosso escopo aqui, nós vamos concentrar nesse que é um dos mais utilizados na prática. Quem tiver curiosidade, recomendo que estude depois, né, os demais métodos. É bastante interessante conhecer essas diferentes estratégias de ordenação. Bom, o método do quicksort, ou ordenação por partição, ele utiliza o princípio de divisão em conquista, certo? Que é a ideia de dividir para conquistar, certo? Então, eu vou tentar resolver o problema mais simples com o objetivo que isso me ajude a resolver o problema completo, um problema maior, um problema como um todo. Qual que é a ideia, né, do algoritmo de ordenação por partição? A ideia é o seguinte: escolha um elemento pivô do conjunto de entrada. Então, você tem um conjunto de elementos quaisquer, certo? E você vai escolher um elemento qualquer desse conjunto. Então, vamos simular aqui, né? Então, imagina que você tem um conjunto, né? Um vetor aqui com alguns elementos. Você vai escolher, bom, qualquer um. Então, imagina que eu vou pegar, por exemplo, esse elemento que está nessa posição aqui, ó. Vou chamar esse elemento aqui de X. E esse elemento eu vou tomar ele como pivô, certo? Pivô para quê? Para particionar esse próprio conjunto de entrada em dois subconjuntos. Quais seriam esses subconjuntos? Eu quero particionar, então eu quero pegar esse conjunto de entrada aqui e eu quero transformar ele num conjunto de forma que eu tenha os mesmos elementos, certo? Porém, eu tenha o meu pivô numa determinada posição, que é o meu X, aqui, e antes do meu X eu tenha os menores do que o meu pivô, e depois do meu X eu tenho os maiores do que o meu pivô. Note que esses menores e maiores, eles não precisam estar ordenados. Eu só quero fazer uma separação de quem são os maiores e de quem são os menores, certo? Bom, se eu consigo fazer esse tipo de partição, o que eu tenho? Bom, então isso implica que se eu sei quantos menores do que o meu pivô tem no meu conjunto, eu consigo exatamente saber qual que é o índice aqui I, da onde eu devo colocar o meu pivô, caso eu tivesse o meu conjunto ordenado, certo? Então, para esse elemento pivô, eu já sei exatamente aonde eu devo colocar ele, caso eu queira que ele esteja na posição ordenada. É exatamente nessa posição iésima, ou seja, se eu tenho um conjunto de 10 elementos, o meu pivô fica na posição 7, certo? Significa que se eu tenho 6 menores do que ele tem que ficar na posição 7, certo? Quanto a esses elementos que são menores do que ele, eu não sei ainda como ordená-los. Mas o que eu poderia usar para ordená-los? Usar a mesma estratégia. Ou seja, posso usar, se eu sei um método para ordenar um conjunto todo, que é esse conjunto aqui, ó, que está desordenado, eu posso usar a mesma estratégia para ordenar uma dessas partes aqui, ó, cada uma dessas partições aqui, ó. Se eu ordenar cada uma dessas partições usando a mesma estratégia, ou seja, fazer uma chamada recursiva, ao final, o que eu vou ter? Ao final, eu vou ter o primeiro conjunto ordenado, certo? Então, esse primeiro conjunto aqui vai continuar contendo os menores que x, porém agora vai estar no ordenado. Eu vou ter o meu elemento x na sua posição iésima, né? E vou ter os maiores que o meu x agora também ordenados. Tudo bem? Bom, lembra que se eu estou fazendo um processo recursivo, eu tenho que ter aqueles dois passos, né? A condição de parada e a decomposição recursiva. Qual que seria a condição de parada de um processo de ordenação? Então, qual que seria o caso mais simples para se ordenar, no qual eu não preciso fazer nada? É você ordenar um conjunto que seja vazio, ou seja, um conjunto que não tem nenhum elemento. A ordenação dele é não fazer nada, que ele já está ordenado.
ou ordenar um conjunto que tem um único elemento. Um conjunto que tem um único elemento já é um conjunto ordenado, não preciso fazer nada, certo? Então, se eu consigo ordenar cada subconjunto usando essa estratégia, como que eu gero o todo ordenado? Basicamente, juntando essas três partes aqui, ó. Então, eu junto essa primeira partição ordenada, que contém os menores do que x, junto com o x e junto com os maiores do que x. Maiores do que x já ordenados. Isso vai dar o conjunto todo ordenado. Então, note que fazer a chamada recursiva é basicamente uma instrução, né, de fazer a chamada recursiva. Fazer a junção das partes para compor o todo ordenado é basicamente não fazer nada. Então, lembra que eu estou operando no meu vetor, assim como na pesquisa binária, nós vamos usar índices que vão delimitar quais são as partes do vetor que eu vou estar considerando a cada momento. Mas os dados vão estar lá no vetor, certo? Então, fazer a junção dessas partes, basicamente, é não fazer nada, porque já vai estar lá no vetor. Então, quem está fazendo alguma coisa útil aqui é o quê? É esse primeiro processo aqui que faz a partição, certo? Então, essa primeira etapa aqui que faz a partição do meu conjunto em função de um determinado pivô é quem efetivamente está fazendo algo, certo? Então, nós vamos concentrar exatamente nesse processo primeiro, né, antes de nós entendermos, né, o processo de ordenação como um todo. Bom, o que consiste, então, o problema de particionar um determinado conjunto? Consiste o seguinte: dado um conjunto de elementos, certo, um vetor, com os elementos AP, AP mais 1 até AR, ou seja, eu não estou considerando o vetor como um todo, mas estou considerando um pedaço do vetor, onde o primeiro elemento do vetor é o de número P e o último é o de índice R, certo? O objetivo de particionar consiste em eu rearranjar esse vetor e devolver um índice Q, certo? Que esteja no intervalo de Q a R, ou seja, Q é um dos índices válidos que vai de Q a R, de modo que eu fique com a seguinte configuração. Os elementos AP até AQ-1 são menores do que esse elemento A índice Q, certo? E esse elemento A índice Q, ele é menor do que os elementos que estão na posição AQ mais 1 em diante até AE. Então, de maneira mais prática, né? Imagina que eu tenho esse vetor aqui, ó, esse conjunto de elementos de entrada, certo? Numa ordem qualquer, onde P indica o primeiro elemento e R o último elemento, certo? Eu quero rearranjar esse conjunto de modo que fique da seguinte forma. Então, por simplicidade, eu estou considerando que o último elemento, que é esse que está na posição R, vai ser tomado como pivô, certo? Ou seja, ele vai ser o elemento que vai ser usado como base para particionar o meu vetor. Então, se eu tomar esse elemento, o índice R, como pivô, eu quero gerar como saída um vetor, o quê? Que eu tenha do índice P até o Q-1, os menores do que o meu pivô, ou seja, nesse caso, se o pivô é 50, eu quero que os menores do que os 50 fiquem nessa primeira parte do meu vetor, certo? Em seguida, eu quero colocar o meu pivô, que tem valor 50, e depois os maiores do que o meu pivô, certo? Note que os menores do que o meu pivô, eles não precisam estar ordenados, eles podem estar numa ordem aleatória, qualquer, não precisa estar ordenado. O importante é que eu tenha uma separação de aonde estão os menores do que o pivô, ou meu pivô, e os maiores do que o meu pivô. Então, o objetivo de particionar é exatamente fazer e resolver exatamente esse problema, que é, dado um conjunto qualquer como entrada, eu gerar esse conjunto como saída, nessa configuração aqui. Bom, como que nós podemos fazer isso? Então, imagina que eu tenho, então, um conjunto qualquer de entrada aqui, certo? Onde P indica o primeiro elemento do meu conjunto e R o último elemento do meu conjunto. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o índice, né, o último elemento do meu conjunto, da posição R, com o pivô. Então, eu copiei aqui o meu pivô para essa variável auxiliar aqui, eu chamei de x,
que ela armazena para mim quem que é o elemento pivô que vai ser utilizado para fazer o processo de particionamento. Ah, professor, mas se eu quiser usar um outro elemento como pivô, não tem problema. Se você quiser usar um outro elemento como pivô, basta você trocar ele com o elemento que está na última posição, certo? E executar a mesma coisa aqui, o que a gente vai ver em seguida, certo? Se você colocar, imagina que eu quero agora, que eu queria que fosse o 44 como elemento pivô, basta eu trocar o 44 e o 50, colocar o 44 na última e o 50 na posição de 44 e executar normalmente, certo? Bom, então reservei aqui, né, tomei o meu elemento pivô como sendo o último elemento do meu conjunto. O que eu vou fazer? Então eu vou inicializar, né, índices aqui auxiliares. Então lembra, se eu tenho um vetor, eu tenho que iterar sobre os índices do meu vetor, né? Eu vou usar dois índices, o índice I e o índice J. O índice I, ele começa na posição anterior à primeira. Então a primeira posição do vetor é a posição P. E o índice I vai começar na anterior à primeira, na posição P-1. E o índice J vai começar exatamente na primeira posição do meu vetor. E eu vou começar a iterar elemento a elemento, certo? Avaliando a seguinte condição. O elemento que está na jésima posição, ele é menor do que o elemento do meu pivô da chave X? Bom, 25 é menor do que o 50? É. Então, se o elemento da jésima posição for menor do que o elemento pivô, que está nessa variável x, o que eu vou fazer? Eu vou andar com o índice i, ou seja, o índice i está na posição anterior a j, ele vai passar para a posição j. Eu vou trocar o elemento da jésima posição com o elemento i, então vou trocar o i e o j, certo? De lugar. E vou andar com o índice j. Nesse caso, trocar o i com o j significa trocar o 25 com ele mesmo. Trocar ele com ele mesmo não vai fazer nada, né? Ele vai continuar no mesmo lugar. Daqui a pouco, talvez, vai ficar mais claro, né, essa troca do que está ocorrendo. Então, vocês vão ver daqui a pouco, provavelmente quando chegar nesse 55. Bom, então andei com o índice i, troquei com o índice i com o índice j e vou passar para o próximo elemento, o próximo índice j. Ok? Bom, e vou repetir o mesmo processo. Então, o elemento A índice J, ele é menor do que o pivô? É. Quando é menor, o que eu faço? Incremento o índice I vai passar para a posição J, troco o índice I com o índice J. Vou trocar os elementos da posição índice I com o elemento da posição J. Nesse caso, trocar o 40 das posições J com a mesma posição não vai fazer nada, né? E vou andar com o índice J agora para a posição seguinte, certo? E vou repetir o processo. Então, o elemento A índice J, que é 55, é menor do que o elemento pivô, que é o X? Nesse caso, a resposta é falsa, ele não é menor. Quando não é menor, o que você faz? Você simplesmente anda com o índice J, você vai para o próximo elemento, você ignora ele e vai para o próximo elemento que está controlado ali na posição J. Talvez agora vai fazer mais sentido o que o I está fazendo, né? Então, agora eu vou repetir novamente o mesmo processo. O elemento na posição J, que é o 20, é menor do que o pivô, que tem valor 50? É. Quando ele é menor, o que eu faço? Eu ando com o índice I, então meu índice I vai passar para essa posição do 55, eu vou trocar os elementos I e J de posição, certo? Ou seja, o 55 vai para o lugar do 20 e o 20 vai para o lugar do 55. Perceberam o que está sendo feito aqui? Ó? Note que eu estou empurrando os elementos menores para a posição que está aqui indicada pelo índice I. Então, até o índice I, eu tenho todos os elementos são menores do que o pivô. Do índice I até o índice J, onde eu estou colocando os elementos que são maiores do que o pivô. Então, eu estou fazendo a divisão exatamente dessa forma. Ok? E vou ando, né, com o índice J. O índice J sempre vai andar elemento a elemento. Então, o próximo índice J, o que eu tenho? O índice J, A índice J, que é o 44, é menor do que o pivô, que é 50? É. Quando é menor, o que eu faço? Ando com o índice I, uma posição à frente, troco o I com J. Certo? Uma vez feito isso, o que vai fazer? Vai descer o 44 e vai subir o 55. Em seguida, eu passo para o J para o próximo elemento. E vou repetir o processo.
Bom, a índice J, que é 35, é menor do que o X, que é o pivô, que é 50? Então, incremento o índice I de uma posição, troco o I com J, então coloco o elemento da posição I na posição J e o do J na posição I. E ando com o índice J. Então, o índice J vai estar aqui na posição do 38. E vou repetir o processo. A índice J é menor do que o elemento X, que é o pivô? Então ando com o índice I, troco o I com J, ando com o índice J. Repito de novo. A índice J, que é 99, é menor do que o elemento que é o pivô? Não. Quando a resposta é não, que é falso, o que eu faço? Simplesmente ando com o J e não mexo no I. Então, note que eu tenho o seguinte, todos os elementos que vão da primeira posição até a iésima são menores do que o pivô. Todos que vão da posição I mais 1 até a J menos 1 são maiores do que o pivô, certo? E vou repetindo isso até quando? Então, eu vou repetir de novo, né, com esse 10, vai trocar o 10 com o 99. Note que eu vou trocar o quê? Então, vamos executar esse daqui, ó. Então, vou comparar. A índice J, que é 10, ele é menor do que o pivô, que é 50? Então o que eu faço? Ando com o índice I, uma posição, e troco, né, o I com o J. Note que eu vou jogar o 55 para o lugar do 10, não o 99. Não estou deslocando, estou trocando os elementos de posição. Então, troquei o 55 e o 10. Note que o 55 ele vai passar à frente do 59, do 99, né? Tudo bem? E ando com o índice J. E vou repetir o processo. 65 é menor do que o 50? Não. Então, se não é, ando com o índice J. E vou repetir isso, né, com o meu índice J até o quê? Até chegar na última posição. Lembra que a última posição é onde está o nosso pivô, certo? Então, note que o índice J, ele sempre anda uma posição. Ou seja, o índice J é aquele índice, né, que está percorrendo o meu conjunto. Como que nós percorremos o conjunto? Usando uma estrutura de repetição por contagem, né? Então, o índice J seria aquela variável auxiliar que está dentro do meu laço de repetição por contagem, o laço para, né? Avaliando elemento a elemento. O índice I, ele serve para quê? Simplesmente para indicar para mim quem é o último elemento que é menor que o pivô, certo? Cada vez que eu encontro um novo elemento maior do que o pivô, eu ando com esse índice I uma posição à frente e troco com a J, ou seja, eu vou colocar o elemento que está na J-ésima posição, que eu acabei de descobrir que é menor que o pivô, na iésima posição, certo? Note que eu já, ao final, né, quando eu cheguei na última posição, que é a posição R, eu já terminei de iterar todo o meu conjunto, eu já fiz o meu particionamento, né, aqui, já sei quem são os menores são aqueles que vão da posição P até a posição I, os maiores aqueles que vão da posição I mais 1 até J menos 1. O que falta fazer? Falta colocar o meu pivô, né, na posição correta dele. Qual que é a posição correta do pivô? É a posição I mais 1, certo? É a posição aqui do 99. Então, a última coisa que eu preciso fazer é trocar exatamente o elemento da última posição, que é o R, com o elemento que está na posição I mais 1, certo? Trocando o elemento da última posição com a posição I mais 1, eu vou ter completado o processo de particionamento do meu vetor. Qual é o índice que aonde vai estar colocado, né, o meu pivô ao final do particionamento? Exatamente esse índice I mais 1 aqui, ó. Ok? Então, eu vou devolver, né, como resposta, uma dos retornos que eu preciso devolver na partição é exatamente qual foi, ao final da partição, o índice do meu pivô. Qual é o índice do pivô após particionado? A posição I mais 1. É isso que eu vou devolver como resposta. Então, eu tenho aqui, né, o algoritmo que faz exatamente esse processo. Então, o que ele faz? Ele recebe, né, um conjunto de elementos, onde o primeiro elemento é indicado por esse índice P e o último pelo índice R, ok? Então, a primeira coisa que ele faz, ele armazena quem que é o elemento pivô, né, nessa variável X aqui. Então, a variável X indica para mim um elemento pivô. E eu tenho os índices I e J, certo? Onde o I começa na posição anterior à primeira,
que é o P-1, e o J é o índice que vai varrer, né, o vetor elemento a elemento, começando da primeira posição até a penúltima posição, que é o R-1, sempre fazendo um passo 1. E o que eu faço com cada elemento J? Eu comparo se ele é menor do que o elemento pivô. Então, se ele for menor ou igual ao pivô, o que eu faço? Eu ando com o índice I, ou seja, um incremento o índice I, e troco, né, os elementos I e J de posição. Como que eu faço a troca de variáveis de posição? Então, lembra o seguinte, imagina que eu tenho, né, um copo de suco de laranja e um copo de água. Eu quero trocar os líquidos que estão nesses copos, certo? Colocar o suco de laranja no copo de água e a água no copo de suco de laranja. Não dá para eu jogar os copos para cima e esperar, né, que os líquidos voem no ar e caiam nos seus copos correspondentes, certo? É muito improvável que isso aconteça. Então, como que eu posso fazer essa troca? Usando um copo auxiliar. Então, eu vou pegar o suco de laranja, jogar no meu copo auxiliar, eu vou pegar a água, colocar no copo de suco de laranja e vou pegar o suco de laranja do copo auxiliar e colocar no copo de água. É exatamente isso que está sendo feito nessas 3 instruções aqui, ó. Eu usei um copo auxiliar, ou seja, uma variável auxiliar para fazer a troca, né, dos conteúdos dos elementos I e J do meu conjunto, certo? É para isso que está sendo feito exatamente aqui. Bom, ao final, né, desse laço, eu vou ter o quê? Particionado o meu conjunto, mas eu ainda não posicionei o meu elemento pivô. Aonde devo colocar o meu elemento pivô? Na posição I+1. Então, essas 3 instruções aqui seguintes fazem exatamente isso. Eles trocam, né, o elemento I+1 com o elemento da posição do pivô, que é a última posição, que é o que está na posição R. Certo? Novamente, não dá para jogar os copos, os líquidos para cima e esperar que eles caiam nos seus copos correspondentes, né? Então, preciso de um auxiliar para fazer essa troca. E note que eu preciso, além de rearranjar o meu vetor, né? Então, até esse momento eu rearranjei o meu vetor, eu preciso indicar, né, qual é a posição do meu pivô. A posição é sempre a posição I+1 ao final do processo. Então, eu estou retornando aqui um inteiro que indica a posição do meu pivô ao final do meu processo. Entendido como funciona o processo de partição, então nós podemos voltar agora, né, no método de ordenação, no quicksort, na ordenação por partição. Então note que o que é o método de ordenação por partição? Primeira parte consiste em o quê? Escolher um elemento pivô e fazer a partição do meu conjunto. Nós já vimos isso exatamente anteriormente, né? Até agora a gente viu exatamente isso. Nós já sabemos como particionar. Uma vez que eu sei que particionar, o que eu preciso fazer para fazer a ordenação? Vou fazer o quê? Vou repetir o processo recursivamente, certo? Então, o que significa que eu vou repetir o processo com um pedaço diferente do meu vetor, é isso que significa repetir recursivamente, ou eu vou parar de fazer essa recursão quando eu não precisar fazer nada. E quando que eu não preciso fazer nada? É quando o tamanho do meu conjunto, do pedaço do vetor que eu tiver que fazer a recursão, for vazio ou tiver um elemento, certo? Bom, no final eu vou juntar tudo. Então, no final eu vou ter 2 partes, né, particionadas e ordenadas, o meu elemento pivô. Como que eu junto 2 pedaços ordenados o meu elemento pivô? Bom, se eles já estão no meu vetor, eles já estão todos juntos, né? Eu só troquei eles de lugar, então não preciso fazer nada aqui nessa etapa de concatenação, né, que está marcada aqui. Então, basicamente, é repetir o processo recursivamente usando diferentes pedaços do meu vetor. Então, nós vamos ver como se dá esse processo, né, considerando um vetor qualquer. Então, imagine que eu tenho esse vetor, né, esse conjunto de elementos de entrada, o primeiro elemento aqui, o 25, e o último com o valor 50, certo? Então, o que eu faço? Então, note que a primeira etapa do processo, eu vou substituir, né, os índices 1 e n, né, por variáveis, né, P e R, onde P indica a primeira posição e R indica a última posição do meu conjunto. Então, lembra que eu só vou fazer alguma coisa
se eu não estiver na minha condição de parada. Então, a minha condição de parada é o quê? Que eu tenha 0 ou 1 elemento. Então, note que, nesse momento aqui, eu troquei, né, a informação do 1 e n por P e R. Por quê? Porque eu vou trabalhar com pedaços do meu vetor. Então, o pedaço do meu vetor é aquele que vai dos índices P até R, certo? Fechado em P e fechado em R. De P até R, eu tenho um total de elementos N, que é igual ao quê? Final, que é o R, menos o início, mais 1. Ou seja, no intervalo fechado de P até R, eu tenho uma quantidade de elementos que é R menos P mais 1. Eu só vou fazer alguma coisa, né, se o número de elementos que eu tiver for maior do que 1, certo? Se for menor do que ou igual a 1, eu não preciso fazer nada, porque um conjunto vazio, ordenar um conjunto vazio é não fazer nada, porque ele já está ordenado, e ordenar um conjunto de um elemento é não fazer nada, porque ele já está ordenado. Então, ter n maior do que 1 implica que eu tenho r menos p, desculpa, R menos P mais 1 maior do que 1. R menos P maior do que 1 significa o quê? Significa que eu tenho, vou passar esse mais 1 para o lado de lá negativo, então eu vou passar o menos P para o lado de lá, que está negativo desse lado, para o lado de lá vai ficar positivo. Significa que eu tenho R maior do que P, que equivale a dizer, né, que eu tenho... me vale dizer que eu tenho P menor do que R. Ou seja, eu só vou fazer alguma coisa se o valor do índice P for menor do que o índice R, certo? Então, começando aqui, né, primeira coisa que eu preciso verificar é, estou no caso de parada ou estou na decomposição recursiva? Bom, P é menor do que R? Então, como P é menor do que R, não é caso de parada. Então, eu vou executar alguma coisa. O que é o primeiro passo, então, que eu devo executar no Quicksort? É fazer a partição. Então, nós vamos particionar exatamente esse conjunto que nós temos aqui, certo? Usando, né, por simplicidade, o último elemento como pivô. Nós já fizemos isso, né, nos slides anteriores. Então, o processo de partição, ele vai gerar esse primeiro conjunto aqui em verde, certo? Que são os menores do que o meu pivô, que tem valor 50, e esse conjunto aqui em lilás, né, que são os maiores do que o meu pivô, que tem valor 50. Feita a partição, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo recursivamente para cada uma das partições. Então, a primeira partição agora vai de P até Q menos 1, e a segunda partição vai de Q mais 1 até R. Então, eu vou pegar o primeiro pedaço, né, e como se eu estivesse extraindo ele do vetor, mas sem tirar ele do vetor. Eu só estou alterando os índices P e R, que indicam o pedaço do vetor que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui no índice P, que é o mesmo, que é o primeiro, e o índice R agora passou a ser o índice Q menos 1. E vou repetir o processo. Bom, P é menor do que R? É menor do que R. Se P é menor do que R, eu posso, então, particionar, né, esse conjunto. Note que o meu pivô aqui, nesse caso, vai ser o 10, né? Fazendo a partição em cima do 10 seria o quê? Vou guardar esse 10, né, como elemento X, e vou iterar elemento a elemento aqui, né, dos demais, começando do 25 até os demais, com o índice I que começa anterior ao P e o índice J que começa aqui nessa posição P. E vai comparar. Bom, o elemento 25, ele é menor do que 10? Não. Se ele não é menor do que 10, ele vai passar para o próximo J e o I fica paradinho lá, né? Então, o J vai passar para essa posição e o I fica parado. O próximo elemento J, que é 40, ele é menor do que 10? Não. Então, eu vou passar para o próximo J e vou ficar com o I parado. O próximo elemento é menor? Não. Eu vou passar para o próximo e vou ficar com o I parado. Note que todos são menores, né? Então, ele vai chegar ao J até a posição do último elemento, né? E o meu posição I aqui, ó, vai estar parado na posição anterior à primeira, porque todos são menores. Eu só ando com I quando eu encontro um elemento menor. Como todos são menores, eu não vou andar com a índice I. Quando eu chegar nessa última posição, eu vou parar de percorrer, né, os elementos e vou trocar o elemento da posição I mais 1, certo? Que é essa posição aqui,
com o elemento da posição R, ou seja, eu vou colocar o 10 na posição do 25 e o 25 na posição do 10. E isso vai ter completado o processo de particionamento desse subconjunto aqui, ó. Note que quando eu fiz esse particionamento, eu gerei também dois subconjuntos. Eu tenho um subconjunto que está aqui antes do 10, que ele é vazio, certo? Então tem um subconjunto vazio antes do 10, e tem um outro subconjunto diferente de vazio que está após o 10. Para cada um deles, eu vou repetir o processo recursivamente. Então, para o primeiro subconjunto, note que o P mantém a mesma posição, né? Eu ando com o índice R. Sempre o primeiro subconjunto eu vou andar para a posição com o índice R para a posição Q-1. Então, a posição Q está exatamente aqui. O Q-1 vai ser essa posição anterior ao 10 aqui, ó. Bom, P é menor do que R? Não. Então, note que eu tenho um conjunto vazio aqui, ó, porque o P não é menor do que R. Conjunto vazio, o que a gente faz? Caso de parada, não faço nada, né? Então, simplesmente eu vou testar e não vou fazer nada. E, nesse caso, ordenar é não fazer nada. Quando eu caio num caso de parada de uma recursão, significa o quê? Que eu estou fechando aquela recursão, estou voltando para quem fez a chamada anterior. Então, lembra quando nós fizemos lá na aula passada, né, de módulos, o processo recursivo do fatorial? Nós víamos abrindo as recursões e depois nós íamos fechando as recursões e voltava exatamente para quem fez a chamada recursiva. Então, nesse caso, ó, eu fiz a chamada recursiva, caí no caso de parada e vou voltar para o anterior, que é exatamente esse ponto aqui, ó. E nesse ponto faltou o quê? Fazer a chamada recursiva para a segunda metade. Então, vou fazer exatamente isso nesse ponto, né? Então, para a segunda metade, eu fixo o R e ando com a posição P, né, com o índice P, para a posição Q mais 1, certo? É como se eu estivesse ali delimitando qual que é o pedaço do meu vetor que eu vou considerar nesse exato momento. Então, e vou repetir o processo recursivamente. Então, P é menor do que R? Se P é menor do que R, eu vou fazer a partição. Bom, vou acelerar o processo de partição aqui, acho que vocês já entenderam, né? Então, fazer a partição desse vetor vai fazer o quê? Vai gerar exatamente essa configuração aqui, ó. Então, vou ter o primeiro conjunto menor, que é somente com o elemento 20, né? E o conjunto dos maiores aqui, com os demais elementos, e o meu 25 exatamente nessa posição. Para cada um, eu vou disparar uma chamada recursiva, né? Então, para a primeira metade, que vai de P até Q-1, nesse caso, então, o P igual a R, eu vou ter um conjunto de um único elemento. Bom, P é menor do que o R? Não, P é igual a R. Significa que eu tenho um único elemento. Um conjunto de um único elemento, condição de parada. Condição de parada, ordenar é não fazer nada, né? Nesse caso, eu vou fechar a recursão e vai voltar para o nível de cima. Significa que essa parte aqui, né, já está ordenada, falta a outra parte, que é a segunda metade. Para a segunda metade, eu vou disparar uma chamada recursiva, né? Então, o P vai passar a ser o Q mais 1, certo? E mantenho fixo aquele R. Então, peguei um outro pedaço do meu vetor. Vou repetir o processo. P é menor do que R? Se é menor do que R, o que eu faço? Particiono. Então, fiz a partição. Isso vai gerar dois subconjuntos aqui, ó. Esse primeiro e esse segundo, com um único elemento. Para cada um deles, vou fazer uma chamada recursiva. Então, para o primeiro subconjunto, que eu tenho dois elementos, vou verificar. P é menor do que R? Então, vou particionar. Nesse caso, particionar vai ser não fazer nada, né? Então, o Q, que é o último elemento, ele já vai estar na posição correta, que é o R, mas ainda assim ele dividiu em dois subconjuntos aqui, ó, um conjunto de um único elemento e um vazio desse lado. Para cada um, eles disparam uma chamada recursiva. Então, o primeiro é um conjunto de um único elemento. P é menor do que R? Não, tem um único elemento, condição de parada, ordenar é não fazer nada. Então, não vai fazer nada e vai voltar para o nível de cima que fez a chamada recursiva, que é exatamente esse nível aqui. Faltou fazer aqui a chamada da segunda metade. Ele vai disparar a chamada da segunda metade, porém, com o R menor do que o P, ou seja, tem um conjunto vazio, né? Ordenar um conjunto vazio é condição de parada. Então, não é ordenar, é não fazer nada. Nesse caso, ele vai simplesmente testar, né, que o P não é menor do que o R, e não vai fazer nada, e vai fechar a recursão e vai voltar para o nível de cima.
Bom, nesse nível, note que eu já ordenei o primeiro conjunto, já ordenei o segundo, que é vazio, e o pivô está na posição correta. O que eu faço? Simplesmente concateno essas informações. Mas como elas já estão concatenadas aqui no vetor, eu não preciso fazer nada. Simplesmente eu vou fechar a recursão e voltar para o nível de cima, certo? E com isso implica que essa primeira parte dessa nível de cima já está ordenado. Vou repetir agora, né, para a segunda metade, para essa recursão do nível de cima. Nesse caso, eu tenho um conjunto de um único elemento. Ele vai abrir uma chamada recursiva para um conjunto de um único elemento. P é menor do que R? Não. Conjunto de um único elemento, condição de parada. Condição de parada, ordenar um conjunto de um elemento é não fazer nada. Então, ele vai simplesmente fechar a recursão e voltar para o nível de cima. Note que eu tenho aqui, nesse ponto, esse primeiro conjunto ordenado e esse segundo conjunto, subconjunto ordenado. Vou juntar todos esses conjuntos, né, para formar um só ordenado. O que eu preciso fazer? Nada, simplesmente fecho a recursão. E nesse caso eu tenho dois subconjuntos ordenados aqui, ó, certo? No nível de cima, a mesma coisa, tenho dois subconjuntos ordenados. Então, note que depois de um certo ponto, né, então como que funciona o método Quicksort? Basicamente, ele vai abrindo recursões, certo? Primeiro, mais nas posições do lado esquerdo do vetor, depois mais do lado direito, e depois ele vem fechando as recursões, e com os seus elementos já ordenados. Então, note que, apesar daqui eu ter em verde, né, os elementos 25, 40 e assim por diante, numa ordem qualquer, e note que aqui embaixo eu tenho os mesmos elementos, porém ordenados, certo? O que eu estou querendo dizer? Que nesse ponto que eu fiz a chamada recursiva, eles estavam ordenados. Mas quando eu vier retornando e fechando as recursões, eles vão estar ordenados, porque é o mesmo vetor. Eu estou nas mesmas posições, certo? Então, o que está valendo para mim é exatamente a configuração do vetor que está no último nível de recursão que está ativo num determinado momento, que nesse caso é exatamente esse daqui, ó. Então, fechar as recursões significa que eu vou dar conhecimento para o nível de cima que aquele pedaço que estava desordenado, né, que é esse pedaço aqui, agora está ordenado. Simplesmente isso, certo? Então, ele já... Feito isso, eu terminei toda essa primeira metade aqui do meu conjunto. Bom, acho que vocês entenderam, né? Então, eu vou acelerar o processo para a segunda metade, que basicamente ele vai abrindo, né, recursões com conjuntos... primeira metade, segunda metade das partições. Se tiver conjunto vazio ou de um único elemento, ele não faz nada, ele simplesmente ele fecha a recursão. No final, ele vem só fechando as recursões, né? E repassando para o nível de cima a informação de que já está ordenado. Bom, cheguei nesse último ponto aqui, ó, que é quando eu chegar no último nível de recursão, né, aquele primeiro que disparou todas as chamadas, eu vou ter, então, todo o meu conjunto ordenado no final. Certo? O algoritmo em si é bem simples, pessoal. Então, nós temos aqui, né, a ideia por detrás do algoritmo. Então, mesmo a estratégia que eu usei para pesquisa binária, né, eu usei aqui no método de ordenação do Quicksort. Eu tenho aqui um módulo que eu recebo o meu conjunto de elementos, né, e recebo um N que indica a quantidade de elementos, e esse módulo ele dispara, né, aqui um módulo recursivo, que é esse que está aqui em cima, que é o que realmente faz alguma coisa. Por que eu fiz isso? Simplesmente para eu poder ter esses índices P e R, que indica o pedaço do vetor que eu estou trabalhando a cada momento, né? Então, inicialmente, o pedaço que eu vou trabalhar é o pedaço que vai da posição 0, que é o primeiro elemento, até n-1, que é o último elemento do meu conjunto, certo? Porém, a cada nível de recursão, esses valores são ajustados de acordo com o processo de partição. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Testo se o meu conjunto tem mais do que um elemento, ou seja, se o P é menor do que R. Se o P é menor do que R, eu executo, né, essa condição que está aqui dentro. Caso contrário, eu vou pular, né, e não vou fazer nada. Eu vou simplesmente fechar o meu módulo, né, não vou executar nada. Note que isso aqui ele é um procedimento, né, ele não retorna nenhuma informação, ele só manipula o meu conjunto, o meu vetor, e muda, né, os elementos de lugar. Primeiro, se tiver um conjunto com mais do que um elemento, o que eu faço? Simplesmente eu calculo, né, aplico o método de partição, que ele vai retornar para mim quem é a posição do meu pivô, que é a posição Q,
e vai rearranjar para mim o vetor A de modo que eu fique os menores que o pivô na primeira metade e os maiores que o pivô na segunda metade. Tipicamente, eu faço duas chamadas recursivas aqui, ó. Uma que tem, vai da primeira metade, que vai do P até o Q menos 1, e um que vale para a segunda metade, que vai do Q mais 1 até o R. Bom, então temos aqui, né, um exercício, né, que pede o seguinte: dada a sequência de números 3, 4, 9, 2, 5, 8, ordene em ordem crescente utilizando o algoritmo aprendido em aula, né, o ordenação por partição, apresentando a sequência de números a cada passo. Ou seja, cada vez que você executar a partição vai alterar a configuração do seu conjunto e você exibe, né, qual que é a configuração que você vai ter, né, após cada partição. Bom, tem as respostas lá nos slides, né? Tentem resolver vocês, né? Para vocês praticarem.